A 3tentos divulgou resultados meio fracos no segundo trimestre de 2023. A empresa registrou uma receita de 1,7 bilhões, um EBITDA ajustado de 44 milhões e um lucro líquido de 77 milhões. A margem bruta da empresa ficou próxima ali dos 10,5%, a margem operacional de apenas 2,32% e a margem líquida de 4,37%. E essa diferença da margem operacional para a margem líquida se deu por conta de ganhos no resultado financeiro da empresa com derivativos, provavelmente ligados a soja, a commodity especificamente. A história da 3tentos começa lá em 1954 com a família do Muncel, que é uma família que começou sua atividade agrícola basicamente, mas em 1995 que eles começaram a atuar na comercialização de produtos, de insumos, fertilizantes e defensivos agrícolas. Eu tive a oportunidade de visitar a companhia há 2 semanas atrás, lá na nova sede, que vai ficar na cidade de Ijuí, prédio bem novo, bem moderno, uma estrutura muito bonita. Nós fomos recebidos pelo diretor executivo, o Luiz Osório, e também toda a equipe dele de diretores da companhia. É uma obra que está ficando pronta agora, então a sede da empresa, que atualmente é em Santa Bárbara, está se mudando para Ijuí, juntamente com uma das fábricas que eles têm na cidade. Então, a empresa começou as atividades em 95, em 2012, 2013 eles migraram para indústria especificamente e em 2021 fizeram o IPO, listaram as ações da 3tentos em bolsa, e por isso a gente está analisando o resultado deles aqui. Lembrando que esse vídeo não é uma recomendação de investimentos, nós vamos dividir com vocês alguns insights em relação ao resultado da empresa, os números dela, os indicadores e tudo mais, e também a nossa opinião pessoal em relação a essa ação especificamente e o porquê do nosso posicionamento em relação a ela. Entendendo agora como funciona as operações da 3tentos, a 3tentos praticamente ela está inserida em 3 divisões setoriais. Tá? A primeira parte é de insumos, que são sementes, defensivos e fertilizantes, que atende a primeira cadeia, a cadeia do produtor agrícola. Depois disso, a segunda divisão setorial que ela se encaixa é de grãos, que é estocagem, o trading de grãos, assim, de comprar, estocar o grão e depois exportar para a indústria no exterior ou vender para o mercado interno. Por fim, a terceira divisão dela é a parte de indústria, que é onde é feito o farelo de soja, onde é fabricado as rações para animais, e o biodiesel, que é um combustível comercializado nos postos de gasolina e indústria. Bem interessante que a operação da 3tentos ela é bem verticalizada, ou seja, ela vai desde o produtor agrícola, vende a semente, o fertilizante e o defensivo lá da lavoura, ajuda esse agricultor através de uma consultoria, de um consultor, como se fosse um promotor de vendas da empresa que ajuda o produtor lá na ponta da linha, faz a comercialização, a compra e venda da produção agrícola, então ele ajuda o produtor a plantar, ajuda o produtor a vender, a tocar a sua operação basicamente, e também através da indústria produz o farelo de soja e o biodiesel. Então uma empresa que está bem verticalizada. Atualmente a 3tentos possui 46 lojas de varejo de sementes e grãos. Além disso, ela está inserida no Rio Grande do Sul e no Mato Grosso, que é um outro grande mercado agro aqui no Brasil, além do sul do país. Eles têm 2 plantas, 2 indústrias aqui no Rio Grande do Sul, uma em Juí e uma em Cruz Alta, e tem uma terceira planta que está ficando pronta lá no Mato Grosso. Uma quarta operação da 3tentos, que é bem interessante, bem importante, é que ela está criando a 3tentos Cap, que vai basicamente financiar a operação para o produtor agrícola através da emissão de CRA, LCA, enfim, empréstimos e tudo mais para os produtores. Então, além de ajudar nos insumos e na venda dos grãos, vai também financiar a produção desses agricultores. Entrando a fundo um pouco sobre o setor que a empresa atua, o setor do agronegócio, aqui no Brasil, o Brasil em si tem uma vantagem competitiva mundial comparado aos outros países, é um dos maiores produtores de soja do mundo, de milho, de trigo, então isso dá uma vantagem, uma credibilidade para o agronegócio brasileiro, e a 3tentos em si ela se encaixa em todas as cadeias de produção, como havíamos falado anteriormente, principalmente se tratando de soja, de trigo, de milho. Então a 3tentos ela está inserida majoritariamente na soja, então na produção, na comercialização e na industrialização da soja, então em toda a cadeia produtiva basicamente, mas ela também pode fazer biodiesel do milho, da gordura animal, de gordura vegetal, de outros
insumos agrícolas, né? Então, mas ela atua basicamente, majoritariamente, na soja. Tá? Para ter uma ideia da relevância da agropecuária, ela representa aproximadamente 25% do PIB e no primeiro trimestre de 2023 teve um crescimento de mais de 20%. Então, a agropecuária é um dos principais setores, né, que além de trazer comida para as nossas mesas, né, então através da produção, seja animal ou vegetal, ela também traz muitas divisas, né, ou seja, através da exportação desses produtos, sejam o insumo mesmo, o produto cru ou o industrializado, como é o caso do farelo de soja, que a 3tentos exporta uma boa parte da sua produção, principalmente para a Europa e alguns países da Ásia, tirando a China. A 3tentos possui muitas vantagens competitivas entre outras empresas do setor, visto que ela consegue atuar em toda a cadeia do agronegócio, no mercado de agronegócio. Além disso, ela possui uma gama de clientes fiéis, então com o processo de consultoria agora disponibilizando crédito para pequenos agricultores, ela consegue ter uma base de clientes maior e diversificada. Além disso, a 3tentos e a tecnologia sempre estão bem alinhadas, né, com o desenvolvimento de estudos, melhorando questões de grãos, que é muito importante para o pequeno produtor, aplicativos, controle assim, que ela consegue disponibilizar através dos apps para o próprio produtor ter um controle de safra, consultoria com os consultores próprios da 3tentos. Isso é uma das grandes vantagens dela. E os principais riscos assim que a 3tentos possui é a questão do benefício fiscal pelo biodiesel, assim, do processo industrial. Ela tem essa vantagem, esse risco que pode vir a acabar com alguma reforma tributária, ou o governo atual, né, rever, principalmente o governo populista gosta de rever essas questões de benefícios fiscais. Problemas ambientais, assim, porque o setor agro depende muito de como vai estar o clima, e a gente teve, né, até estiagem nessa primeira safra no Rio Grande do Sul, mesmo sendo safra recorde, assim, acabou não tendo tanto impacto, mas posteriormente pode vir a ter um grande impacto. E a questão principalmente de hedge, né, porque é uma questão por se trabalhar muito com commodities, vai ter que acompanhar o mercado externo, ver como está a relação, para ter uma proteção, assim, uma garantia, para não ter uma perda muito grande, né, Gustavo? É importante destacar que na questão do biodiesel existe um risco também, que atualmente o biodiesel, ele, por obrigação, né, o biodiesel faz parte de 12% do diesel natural, aí que os caminhões, enfim, que é consumido no Brasil. Existe um risco aí de diminuir esse percentual, né, de 12 para 10, para 8, enfim, ou existe a vantagem também de aumentar esse percentual, que seria bom para a companhia, né, pois vai aumentar a demanda pelo biodiesel por conta da mistura adicional ali no diesel tradicional, né? Então, entrando agora na análise financeira da empresa, a gente vai pegar o resultado desse primeiro semestre de 2023 e utilizar como referência, né, também o segundo semestre, ou seja, os 2 últimos trimestres de 2022, para a gente ter uma ideia, um overview geral da companhia durante uma operação, um exercício fiscal aí de um ano inteiro, certo? Antes de darmos início, né, à análise financeira de fato, a gente tem que destacar também, né, o percentual da receita que cada segmento representou. O segmento de insumos representou 19% da receita no último trimestre, o segmento de grãos representou aproximadamente 33% e o segmento industrial representou 48% da receita da empresa. Assim, veio uma grande concentração na indústria, que é o farelo de soja e o biodiesel da empresa. Perfeito. Então, agora a gente vai fazer a análise dos indicadores financeiros da empresa. Tá? Então, a gente pegou os dados, basicamente, que estão à disposição lá no RI da companhia, né? Então, basicamente, a gente acessou o site e baixou a planilha de dados e fez algumas inferências, algumas comparações em cima desses dados. Então, vamos começar falando dos indicadores de atividade. A empresa, nos últimos 12 meses, né, no exercício fiscal completo, ela tem um giro de estoque de 2,86, ou seja, ela gira mais de duas vezes o seu estoque ao longo de um ano. Isso é muito bom, tá? Então a empresa tem um giro de estoque alto. O giro do ativo, por sua vez, foi de 1,2, 1,21. Então isso quer dizer que a empresa gira seu ativo, né? Em termos de atividade, de eficiência, quer dizer que ela está operando, está utilizando primeiro o seu estoque e segundo o seu ativo imobilizado, né? Ou seja, a indústria majoritariamente. Entrando um pouco nos indicadores de liquidez da empresa,
Vamos começar pelo liquidez corrente. Atualmente a empresa tem 1,6 de liquidez corrente, Gustavo. Lembrando, liquidez corrente é basicamente o ativo circulante sobre o passivo circulante, né? Então, o ativo de curto prazo, ou seja, aquilo que a empresa vai teoricamente converter em caixa ou vender em pelo menos um ano, e o que ela tem de passivo circulante é aquilo que ela tem que pagar dentro do próximo ano, basicamente. Então, a gente tem aqui o indicador 1,6, quer dizer que ela tem R$ 1,60 para cada R$ 1 que ela tem que pagar, teoricamente, dentro do próximo ano. É um indicador que está muito bem. Além desse indicador de liquidez, nós temos também o liquidez imediata e atualmente está 0,31, Gustavo. Esse já é um pouco mais preocupante porque a liquidez imediata ele considera o caixa, ou seja, o que a empresa tem à disposição imediata, né, na sua conta corrente e tudo mais, e também os equivalentes de caixa, que vão ser aquelas aplicações financeiras que têm liquidez e baixo risco, certo? Então, o indicador de 0,31 quer dizer que a empresa tem 31 centavos hoje no seu caixa à disposição para quitar cada R$ 1 que ela tiver de dívida de curto prazo, dívidas, contas e tudo mais no curto prazo. Esse não está tão ruim assim, mas também não está bom, tá? Então é um pouco preocupante porque a empresa precisa converter os seus recebíveis ou o seu estoque para poder quitar as suas dívidas, suas contas de curto prazo. Partindo agora para os indicadores de solvência da empresa, vamos começar pelo passivo sobre o patrimônio líquido da empresa. Atualmente está perto de 1, né, 1,03. Queria que tu comentasse um pouco, Gustavo. O que isso quer dizer, né? A dívida sobre o patrimônio líquido, basicamente, de 1 quer dizer que a empresa ela é financiada 50% por capital próprio e 50% por capital de terceiros, né? Então a empresa ela está bem dividida em termos de estrutura de capital, onde metade dos seus ativos vem de dívidas, ou seja, dívidas, contas que ela tem a pagar no curto prazo e tudo mais, e o restante, né, a outra metade, vem do patrimônio líquido, ou seja, do ativo, do dinheiro que os sócios investiram na companhia. Além disso, a alavancagem financeira atual da empresa é 2,18. A alavancagem financeira é basicamente o ativo total dividido pelo patrimônio líquido total. E quanto maior esse valor, maior a diferença entre o ativo total médio e o patrimônio líquido médio, maior a alavancagem, ou seja, maior o valor, né, de capital de terceiros ou de contas a pagar que a empresa está utilizando para financiar a sua operação. E aqui tem um ponto importante e é provavelmente o motivo desse indicador de alavancagem financeira estar alta é que a conta fornecedores da 3tentos é bem alta, ou seja, ela se financia bastante através dos seus fornecedores. Ela geralmente pega o estoque, né, o insumo ou mesmo a soja e paga num período seguinte, né, no momento seguinte, ou seja, ela está se alavancando através dos seus fornecedores, dos seus clientes também, porque se eles estão vendendo soja para a empresa, né, para ela utilizar na indústria, a empresa está se alavancando de certa forma em cima, tanto dos clientes quanto dos fornecedores, dos insumos, dos fertilizantes, sementes e tudo mais. Então esse é um indicador bem relevante aqui, porque a empresa provavelmente vai precisar de despender caixa para pagar essas contas aí de fornecedores. Olhando agora para os indicadores de rentabilidade e lucratividade da empresa, começando pela margem bruta da empresa dos últimos 12 meses, é de 14,02%. Lembrando que a margem bruta ela sai do lucro bruto que a empresa tem, que ele vem da receita, né, da venda de produtos, mercadorias, enfim, menos o custo dessas mercadorias, que vai dar o lucro bruto da operação, que hoje está na faixa aí dos 14% sobre o que a empresa fatura. Partindo agora para a margem líquida da empresa, né, nos últimos 12 meses também, é de 7,47%. Lembrando, né, a margem líquida ela é o lucro líquido, ou seja, a última linha do DRE, dividido pela receita. Então, a primeira linha do DRE. Né? Então, a gente tem uma margem líquida de 7,47%, que é uma margem ok, é uma margem razoável para esse período de um ano. Né? E comparando, então, com outras empresas do setor parecido ou de outros setores, é uma margem que está razoável. Não é um número muito bom de margem líquida, mas também não é ruim. Tá? Então, a gente tem um indicador interessante aqui nesse ponto da 3tentos. Vamos agora para o nosso indicador de rentabilidade, que é o ROI. Atualmente, né, o ROI da empresa é de 19,6%. O ROI é o retorno sobre o capital investido pelos sócios, ou seja, é o lucro líquido da empresa, né, a última linha do DRE, dividido pelo patrimônio líquido da empresa. E ele nos mostra o quanto a empresa está conseguindo gerar em cima do capital que foi investido, né, o capital do acionista, basicamente. Então, a gente tem um ROI de 19%, é um ROI alto, né, um ROI bem interessante, aí perto, na casa dos 20%. Então, é muito bom para a
empresa, tá? É muito bom para o acionista principalmente. E aqui a gente resolveu entender o porquê desse ROI. Se a empresa tem uma margem líquida de 7%, como que ela está gerando um ROI de 20% para o seu acionista, né? E a gente consegue descobrir isso quebrando esse ROI através da análise do POM. Então, a análise do POM, a gente junta 3 indicadores, basicamente, que a gente falou aqui, que é basicamente o giro do ativo, né, que é de 1,21, multiplicado pela alavancagem financeira, que é de 2,18, multiplicado também pela margem líquida, que a gente falou que é próximo de 7%. Então, juntando esses indicadores de atividade, de solvência ou alavancagem, né, com o de rentabilidade, ou lucratividade, no caso da margem líquida, a gente tem um ROI de 20%, 19,67%, bastante explicado pela alavancagem financeira que a empresa tem. Ou seja, ela comprar os seus insumos, os seus produtos, comprar o seu estoque, pagando em um segundo momento. Então, dessa forma, a empresa está usufruindo da alavancagem financeira, né, através de terceiros e tudo mais. Entrando agora nos indicadores de valuation da empresa, começamos com o PL. Atualmente o PL da empresa é de 11,22. Lembrando que o PL é basicamente o preço da ação, hoje, na data que a gente está gravando esse vídeo, está em 12,83, dividido pelo lucro por ação, né, apurado nos últimos 4 trimestres, ou seja, no último ano. Então, está com o indicador de 11,22. Não é um indicador que está muito alto, mas também não está baixo comparado com outras empresas da Bolsa. Tá? Então, é um indicador que dá para dizer que ele está razoável. O próximo indicador que nós escolhemos foi o PVP. Atualmente, o PVP da empresa é de 2,18. PVP ele é o preço da ação dividido pelo valor patrimonial por ação, ou seja, o valor que a gente tem no balanço patrimonial dividido pelo número de ações que tem em circulação, né? Um PVP de 2,18 não é um PVP ruim, tá? Um PVP bom, até comparado com empresas do mesmo setor ou que sejam parecidas aí, né, do agronegócio. Isso quer dizer que a gente está pagando basicamente R$2, né, 2,18 para cada real do ativo da empresa, para cada real ali que a gente compra da empresa, certo? Por fim, selecionamos o EV/EBITDA. Atualmente o EV/EBITDA da empresa é de 11 e gostaria que tu comentasse um pouco, tá? Bom, o EV/EBITDA ele é basicamente, EV quer dizer Enterprise Value, né? Ou seja, é o valor da companhia hoje listada em bolsa, quanto ela vale considerando as ações que ela tem em bolsa, enfim, né? Então é o valuation da bolsa da empresa, né? Dividido pelo EBITDA, que é o fluxo de caixa operacional da empresa, né? Ou seja, o EBIT, somado das depreciações e amortizações. Então é o fluxo de caixa operacional líquido da empresa, dá para dizer assim, né? Quanto que ela consegue gerar. Então, o EV/EBITDA de 11 quer dizer que a empresa leva 11 anos para pagar, em termos de fluxo de caixa, né? O valor que ela tem hoje em bolsa, o valor que ela vale, né, em bolsa. Agora a gente vai dizer o porquê que se a gente investe ou não e por que a gente investe ou não em 3tentos. Quer comentar isso aí, Antônio? Bom, assim, a tese de investimento de 3tentos é uma tese de crescimento, assim, é uma empresa ainda que está buscando ganhar mais mercado, que está com os múltiplos mais esticados quando a gente compara, e também não é uma empresa que paga tanto dividendo, que é o foco principal, né, de uma carteira que a gente orienta na Musa, né, Gustavo? Exatamente. Então, o principal indicador, o principal driver, né, da 3tentos não está na nossa carteira é justamente a questão dos dividendos. Por ser uma empresa que está expandindo, está fazendo investimentos, está inaugurando uma nova fábrica no Mato Grosso em seguida, é uma empresa que provavelmente não vai estar distribuindo lucros tão cedo. Então, por isso, ela não faz parte da nossa carteira. Não quer dizer que a empresa seja ruim, que ela esteja mal de fundamentos ou algo assim, quer dizer apenas que ela não está enquadrada dentro da nossa estratégia, do foco da nossa estratégia, que é o recebimento de dividendos mensais, semestrais, anuais, enfim, certo? Então, como a gente falou, é uma operação sólida, é uma operação bem vertical, né? Porque ela consegue operar em todos os segmentos, basicamente, do agronegócio, principalmente da parte voltada para a soja, especificamente. É uma empresa que exporta bastante, então, apesar dela estar suscetível, né, à variação de preço da soja, da commodity, ela pode ter ganhos aí maiores em relação à variação cambial, né, por conta do dólar, que é quem baliza basicamente o preço da soja. Então, e considerando aí que a gente conheceu a empresa de perto, né, viu a operação, conheceu a nova sede, visitou a fábrica lá e entendeu como é que funciona o processo de produção da fábrica, é com certeza uma empresa muito interessante, né, para se investir e tudo mais. Ela apenas não está adequada à nossa estratégia de investimento aqui da Musa Capital, certo? Lembrando, né, que nós prestamos uma consultoria independente
Fazemos uma montagem de carteira com foco nos seus objetivos e no seu perfil de risco. E caso você tenha interesse em contar com o nosso trabalho aqui, basta entrar em contato através do formulário, do link que tem aqui embaixo, ou pode comentar também aqui no nosso vídeo que a gente vai entrar em contato com você, certo? Então, esse era basicamente o conteúdo do vídeo de hoje. Agradeço ao Antônio pela participação. Também agradeço a 3tentos por ter nos recebido lá no início do mês, né, na visita que nós fizemos à empresa. E até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Obrigado.